Sejam bem-vindos ao Aulão do Corona. Meu nome é Alexandre Naim Barbosa, sou professor de Medicina e médico infectologista e hoje, dia 21 de abril de 2020, o objetivo é fazer um resumo sobre tudo o que de importante aconteceu no meio científico nesses primeiros 3-4 meses de pandemia pelo coronavírus, atendendo uma demanda dos nossos alunos de graduação do curso de Medicina, de Enfermagem, de Biologia, de Veterinária, da residência médica, da pós-graduação e também de alguns colegas que estão na linha de frente contra o coronavírus. Declarando os meus vínculos e potenciais conflitos de interesse, eu sou professor na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, chefe do Departamento de Infectologia. Também atuo como chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em Botucatu. Sou diretor clínico do SAI de Infectologia aqui também em Botucatu, sendo responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV. Sou membro titular e especialista da Sociedade Brasileira de Infectologia e atuo como membro da comissão de título de especialista dessa sociedade. Além disso, sou médico de referência e genotipagem do HIV pelo Ministério da Saúde e nessa pandemia do coronavírus atuo aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina como coordenador do grupo técnico médico e declaro não ter potenciais conflitos de interesse nessa apresentação. Todo o material que se segue faz parte de um projeto didático que tem como objetivo principal ensino em relação ao treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, extensão, facilitando o contato da população em geral com os conceitos científicos e também objetivos científicos em relação a fomentar a discussão e compartilhar material didático. O conteúdo dos dados contidos estão sempre referenciados com respeito ao autor original, está permitido o uso desse material desde que citada a fonte e, caso necessário, faça contato com o autor e conheça todo o nosso projeto didático no website www.drbarbosa.org, onde essa apresentação também vai estar disponível na forma de slides. Para iniciarmos essa discussão, é importante termos em mente algumas definições e nomenclaturas. Coronavírus é um termo que se refere a uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias em seres humanos e animais. Algumas vezes, através do fenômeno de mutação, alguns vírus que são abrigados em animais podem se adaptar à espécie humana, como aconteceu recentemente com o novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que era um agente, então, ainda não reportado na espécie humana. E quando essa primeira infecção acontece e se inicia a transmissão interhumanos, se dá então a instalação de uma nova doença, que não havia sido reportada ainda também em seres humanos, denominada Covid-19. O nome da doença Covid-19 se deriva da abreviação do termo em inglês, Coronavirus Disease, em português, doença causada pelo coronavírus, que foi identificada inicialmente no final do ano de 2019. O termo pandemia se refere, então, quando a doença Covid-19 se instala em um grande número de países e continentes, quando se alastra para dezenas ou centenas de países, sendo então decretado uma epidemia mundial, denominada de pandemia. A família coronavírus se divide em algumas subfamílias e gêneros, sendo que a espécie humana pode se infectar por alguns alfa e beta coronavírus, alguns levando a resfriado comum, outros levando a doenças pulmonares mais graves. As duas principais epidemias causadas por coronavírus no passado se referem principalmente ao SARS-CoV, que aconteceu em 2003, tendo origem na China,
sendo uma doença que leva à síndrome respiratória aguda grave, por isso o nome. Houve uma transmissão principalmente relatada de alguns animais selvagens que provavelmente foram infectados por morcego, levando naquela época a cerca de 8.000 casos com 700 mortes. Em 2012, um novo coronavírus, agora surgindo no Catar, levou o nome de MERS por conta da localização Middle East Respiratory Syndrome, sendo também originário de alguns animais selvagens, principalmente camelos e possivelmente morcegos. A mortalidade do MERS tendia a ser muito maior do que a do SARS, sendo que foram relatados cerca de 1.100 pessoas infectadas, com cerca de 400 mortes. Como já dito, a família coronavírus pode afetar não só seres humanos, mas também alguns animais. Cães e gatos podem ser alvo de infecções por alfa-coronavírus, levando a gastroenterite em cães e peritonite em gatos, mas essas infecções não são transmissíveis a seres humanos. Alguns casos anedóticos têm sido reportados recentemente de infecção por SARS-CoV-2 em felinos, mas essas infecções são esporádicas e provavelmente não se manterão na natureza. Uma das principais discussões na ciência hoje em dia é a origem da transmissão do SARS-CoV-2. Se levarmos em consideração as outras epidemias de coronavírus do passado, temos o morcego como animal principal na infecção de hospedeiros intermediários, no caso do SARS-CoV, alguns felinos selvagens, e no caso dos MERS-CoV, o camelo. No caso específico do SARS-CoV-2, estudos de filogenética mostram uma associação do gênero que circula entre seres humanos muito próximo de um animal chamado pangolim. Esse talvez tenha se infectado com morcegos. A hipótese de que a infecção atual surgiu no mercado na cidade de Wuhan, na China, através do consumo de carnes de animais, parece cada vez mais fraca, pois aparentemente esse vírus já estava circulando antes de dezembro, provavelmente novembro de 2019, e o mercado de Wuhan foi somente o local onde as pessoas tiveram transmissão interpessoal. Um dos principais debates polêmicos na mídia atualmente é a possível origem de laboratório do SARS-CoV-2, principalmente depois da declaração do cientista francês Luc Montagnier, um dos descobridores do HIV, nesse sentido. Porém, não existe plausibilidade científica em relação a essa teoria, visto a extrema similaridade filogenética do vírus encontrado em seres humanos em relação aos vírus encontrados em morcegos e no animal pangolim. E o próprio governo francês fez questão de desmentir, em nota oficial e também pelo Instituto Pasteur, que essa teoria possa ter validade. Os primeiros casos daquilo que iria ser conhecido como Covid foram reportados no final de dezembro de 2019. Eram 27 pessoas que moravam na província de Wuhan e que desenvolveram pneumonia e que tinham como em comum ter frequentado o mercado de frutos do mar. Esse mercado foi logo fechado por possível associação com esse surto de pneumonia e em poucos dias um novo patógeno foi confirmado como origem dessa pneumonia, sendo então identificado que era um vírus pertencente à família dos coronavírus. Após 10 dias, Wuhan confirmou mais 41 casos dessa nova transmissão de coronavírus e em 20 de janeiro já havia sido reportado oficialmente a transmissão interhumanos. E depois disso, alguns clusters de transmissão familiar, sendo que em 11 de fevereiro a Organização Mundial de Saúde denominou então essa nova pneumonia causada por esse novo coronavírus como Covid-19.
Rapidamente, os casos se espalharam da província de Wuhan para outros lugares na China e daí, através de linhas aéreas, para outros países asiáticos próximos e depois para a Europa, principalmente Itália, Alemanha e Espanha. E numa terceira onda para outros países do mundo, principalmente os Estados Unidos. A transmissão após esse período se deu principalmente através da Europa. O Brasil recebeu alguns subtipos virais oriundos da Alemanha e da Itália principalmente. Em 11 de março de 2020, devido à disseminação da Covid-19 por diversos países em vários continentes, a Organização Mundial de Saúde declara então a doença como uma pandemia. Atualmente, no último reporte da Organização Mundial da Saúde do dia 20 de abril de 2020, nós temos mais de 2 milhões de casos confirmados em todo o mundo, com cerca de 160 mil mortes em 213 países. Em termos de comparação atual com o número de mortes em relação a outras pandemias que afetaram o ser humano, nós temos que a peste bubônica matou 200 milhões de pessoas, que a gripe espanhola, cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. O HIV/AIDS, cerca de 25 a 35 milhões de pessoas. E atualmente, como dito, a Covid-19 já matou cerca de 160 mil pessoas. Com o número ascendente de casos nas próximas semanas e nos próximos meses, a Covid-19 pode então tomar lugar dentre essas grandes pandemias que afetaram os seres humanos nos últimos tempos. Atualmente, em 20 de abril de 2020, o último reporte que nós temos da Organização Mundial de Saúde, praticamente todos os países do mundo já reportaram algum caso de infecção por o novo coronavírus e os Estados Unidos é o país então que concentra o maior número de casos e o maior número de mortes. Os Estados Unidos então atualmente já reportaram cerca de 35 mil mortes, seguidos da Itália com 23 mil, Espanha 20 mil, França também por volta de 20 mil, Reino Unido 16 mil, Bélgica pouco mais de 5 mil, Irã 5 mil, China cerca de 4.600, Alemanha 4.400, Holanda 3.600, o Brasil ocupa a 11ª posição com cerca de 2.500 casos, seguido então da Turquia com 2.000 casos. Os Estados Unidos concentram atualmente o maior número de casos e o maior número de mortes da Covid-19 em todo o mundo, sendo considerado o epicentro da doença atualmente. O Dr. Anthony Fauci, um dos principais líderes da resposta contra o Covid e um dos principais especialistas de infectologia em todo o mundo, calcula que ao final dessa pandemia haverá entre 100 mil a 240 mil mortes entre os americanos, ultrapassando a guerra do Vietnã e chegando muito próximo ao número de mortes de americanos na Segunda Guerra Mundial. O Brasil ocupa hoje a 11ª posição em termos de óbitos em todo o mundo. Já são mais de 40 mil casos confirmados e cerca de 2.500 mortes confirmadas por coronavírus no país. Essas mortes por coronavírus no Brasil se concentram principalmente nas principais metrópoles densamente povoadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Manaus. Apesar da epidemia da Covid-19 no Brasil ainda estar concentrada nos grandes centros urbanos, existe uma tendência de descentralização através das principais rotas rodoviárias. Esse é um estudo
feito por uma equipe de pesquisadores da Unesp, que mostra a dispersão provável dos casos, seguindo as grandes rodovias que cortam o estado de São Paulo. Frente ao aumento do número de casos e o aumento do número de mortes por Covid-19 no Brasil, é importante entender qual a diferença entre algumas medidas preventivas coletivas que são adotadas. O distanciamento social é uma situação que deve ser praticada por todos, expostos ao vírus ou não. É um conjunto de medidas que leva a evitar aperto de mão, aglomeração, distanciamento pelo menos de 1,5 metro de outras pessoas e permanecer em casa, ainda mais na situação em que a pessoa esteja doente. O isolamento é uma situação diferente. É quando você tem o diagnóstico de Covid-19 ou uma suspeita forte. Então, esse isolamento é para as pessoas que estão doentes e serve para manter os infectados longe de quem está saudável. O objetivo, então, é conter a propagação do vírus. E quarentena é uma situação imposta a pessoas que estejam suspeitas de ter tido contato a uma doença infecto-contagiosa, no caso, a Covid-19. O objetivo é observar se essas pessoas que supostamente estiveram expostas ficarão ou não doentes. Toda essa discussão sobre distanciamento social é importante por conta do entendimento das fases epidêmicas de planejamento na ação contra uma pandemia. Então, nós temos algumas fases que são chamadas fases de alerta, de perigo, contenção e mitigação. Nós já estamos numa fase de emergência, porque o número de casos e o número de mortes vem aumentado bastante, e porque também temos já há algum tempo a transmissão comunitária do SARS-CoV-2 no Brasil. Sem as medidas de distanciamento social, nós teríamos um número de casos novos em rápida ascensão, com uma curva que impediria o sistema de saúde de receber esses casos adequadamente. Com as medidas de distanciamento social, quer seja elas de qualquer amplitude, nós conseguimos, como tem sido muito propagado na mídia, achatar essa curva e fazer com que o sistema de saúde acomode de forma mais efetiva os casos suspeitos e ou confirmados de Covid-19. Apesar de todo o esforço em relação ao distanciamento social e a outras medidas de prevenção, atualmente nós vemos, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo e Manaus, uma superlotação ou uma quase lotação do sistema de saúde, sendo necessário, em alguns casos, a construção de hospitais de campanha. Um dos principais desafios científicos é predizer o comportamento do número de casos e do número de óbitos nessa pandemia. Alguns estudos epidemiológicos apontam que as próximas semanas no Brasil, principalmente final de abril e começo de maio, será o nosso pico de casos, sendo necessário então fortalecer as medidas de prevenção de transmissão do SARS-CoV-2. Iniciando uma discussão mais biológica, essa é a estrutura molecular do SARS-CoV-2. Percebemos então a presença de glicoproteína chamada spike, que se assemelha então a espículas, que dão uma característica de coroa, e por isso o nome coronavírus, corona do latim é coroa, que é dado a essa família de vírus. Ele tem uma fita de RNA e algumas proteínas intracapsulares, e essa glicoproteína transmembrana é importante na ligação a alguns receptores celulares. A etapa inicial da ação do SARS-CoV-2 sobre a célula hospedeira é a sua ligação a ela, em que sua proteína spike se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2, conhecida como ECA2. A seguir, o vírus penetra na célula através dos endossomos, processo que é facilitado por uma reação de priming da proteína S viral por uma outra proteína celular chamada de protease transmembrana serine. O genoma viral, então, é traduzido a poliproteínas dentro da célula, que são clivadas, formando proteínas virais não estruturais.
Entre elas está a RNA polimerase viral, que inicia então o processo de replicação do material genético, gerando novas cópias de RNA. Outras proteínas estruturais do vírus também são produzidas, incluindo a proteína S e o núcleo capsídeo. As novas cópias do genoma de proteínas estruturais virais são usadas para a montagem de novos vírus maduros dentro do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi da célula do hospedeiro. Por fim, então, os novos vírus saem da célula por exocitose e estão prontos para infectar novas células. Como todos sabem, o SARS-CoV-2 é principalmente transmitido através de gotículas de contato. Então, ao falar, ao tossir, ao espirrar, pequenas micropartículas de saliva ou de secreção saem através então desses mecanismos e podem ser diretamente jogados no nariz, na boca ou nos olhos de pessoas que estejam próximas, a uma distância entre 1 a 2 metros. Por isso, é necessário manter a distância de pessoas que estejam doentes ou, num contexto mais amplo de pandemia, manter a distância de qualquer pessoa. É possível também a transmissão através do contato, quando essas gotículas caem em superfícies, objetos, como por exemplo na figura o telefone, e aí a outra pessoa coloca a mão no telefone e leva no nariz, na boca ou nos olhos, fazendo então o contato do vírus com a mucosa, que vai infectar essa nova pessoa. A fisiopatologia da SARS-CoV-2 não está completamente entendida, mas ela pode ser didaticamente dividida em 2 tipos de comportamento. Um seria aquele comportamento de um paciente com sintomas leves, em que, após a infecção das células pulmonares pelo SARS-CoV-2, irá haver uma replicação nesse trato respiratório e também no sistema retículo endotelial, principalmente nos gânglios pulmonares, mas haverá um controle viral pela resposta imunológica e o indivíduo vai desenvolver uma clínica leve ou mesmo não vai desenvolver sintoma algum sendo assintomático. Por um outro lado, é possível que a doença leve a quadros graves, principalmente em algumas pessoas que têm fatores de risco, que a gente vai discutir daqui a pouco, e nessas pessoas existe uma intensa resposta inflamatória, provavelmente também ligado a uma baixa resposta imunológica e uma série de consequências que vão ser danosas a diversos órgãos, como por exemplo o rim, o fígado, o sistema cardiovascular, podendo levar a fenômenos de coagulação, de inflamação intensa e isso levar a quadros graves de óbito. Em relação à fisiopatologia da Covid-19, está cada vez mais claro que não é uma doença exclusivamente de acometimento pulmonar. O pulmão é sim o principal órgão afetado, com intensa injúria inflamatória e dificuldade de oxigenação, que leva ao quadro principal encontrado de síndrome respiratória aguda grave, mas outros órgãos, como por exemplo os rins, são bastante afetados. É comum que em fases terminais haja insuficiência renal. O intestino também, com muitos pacientes tendo queixa de diarreia. O sistema nervoso central, com alguns pacientes apresentando convulsão e também acidente vascular encefálico. Cada vez mais relatado também o acometimento de mucosas oculares, com achado de conjuntivite e queixas relacionadas à anosmia, além de comprometimento do sistema cardiovascular com eventos tromboembólicos. Alguns modelos têm surgido para tentar explicar a história natural da doença. Ela pode ter 3 fases principais: uma inicial, uma fase pulmonar e uma fase inflamatória. Na primeira fase, chamada de fase viral, os sintomas constitucionais são leves, parecidos com um resfriado comum ou com uma gripe, com poucas alterações laboratoriais e com pouco
comprometimento do estado físico. Numa segunda fase, começa então uma resposta inflamatória muito intensa nos indivíduos que vão evoluir sintomaticamente, com dispneia e hipoxemia, podendo então alguns exames laboratoriais estarem alterados, principalmente os radiológicos. E finalmente, numa fase terminal, numa fase mais inflamatória, o indivíduo passa por uma síndrome respiratória aguda grave, choque e também falência cardíaca. Então nós temos nessa fase alguns marcadores inflamatórios extremamente elevados, como o HDL, dedímero, a ferritina e o PCR. O período de incubação da Covid-19 é em média de 4 a 5 dias da exposição até o início dos sintomas. A Covid-19 tem uma miríade de apresentações bastante ampla, passando desde o indivíduo assintomático para um quadro semelhante a um resfriado comum ou uma síndrome gripal mais intensa, chegando a uma síndrome respiratória aguda grave. Os sintomas mais frequentes são febre, entre 80% e 90%, tosse, fadiga, anorexia, dispneia, produção de catarro e mialgia. Além do quadro de resfriado comum ou síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, a COVID tem sido reportada em alguns casos com sintomas atípicos, principalmente diarreia e anosmia. Em crianças, a sintomatologia tende a ser muito mais leve do que em adultos. Em relação ao quadro clínico da Covid-19, um dos assuntos mais polêmicos é o paciente assintomático ou pré-sintomático. Diversos estudos mostram que alguns pacientes sem nenhum tipo de sintoma ou ainda que não manifestaram sintomas podem ter o vírus detectado através do RT-PCR. Mas não se sabe, principalmente, o que significa esse tipo de achado em relação à transmissão, ou seja, apesar da presença do vírus, será que essas pessoas que estão assintomáticas são realmente transmissoras, já que elas não produzem secreção? Será que a carga viral dessas pessoas realmente é autossuficiente para promover uma infecção? Será que esse vírus realmente é capaz de ser replicado em culturas de células? Todas essas são dúvidas que permanecem, então, porque o indivíduo assintomático, se for transmissível, pode ter importante papel na cadeia de transmissão. Em relação à gravidade da doença, cerca de 81% das pessoas vão ter de leve a moderado comprometimento, com sintomas então que não são graves e que potencialmente são admissíveis em termos ambulatoriais. Cerca de 14% a clínica vai ser mais grave, com dispneia, hipoxemia e mais de 50% de comprometimento pulmonar. Esses 14% então de pacientes considerados graves é necessária internação, principalmente em regime de enfermaria, e 5% desses pacientes vão evoluir com um comprometimento crítico das funções vitais, com falência respiratória, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, ou mesmo choque. E esses pacientes precisam então de regime de internação em unidade de terapia intensiva. A taxa de mortalidade geral dos diversos estudos publicados gira em torno de 2,3%, mas isso depende, obviamente, da capacidade de resolução das UTIs aonde esses casos estão sendo reportados, de acesso a essas unidades de terapia intensiva. Naqueles pacientes que vão desenvolver a forma grave ou a forma crítica da Covid-19, o tempo do início dos sintomas até o aparecimento da dispneia varia entre 5 a 8 dias. Geralmente a hospitalização acontece a partir do 7º dia e a
admissão na unidade de terapia intensiva entre o 10º e o 11º dia. Portanto, é muito importante aos pacientes com suspeita de Covid-19 ou confirmado que esse sintoma de dispneia seja francamente alertado como sinal de gravidade para que ele procure o hospital precocemente, favorecendo então uma intervenção médica precoce. Os principais fatores de risco para a doença grave na Covid-19 são idade maior que 65 anos, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma e outras pneumopatias estruturais, doença cerebrovascular, cardiopatia, principalmente hipertensão arterial grave, pacientes que são diabéticos insulino-dependentes, principalmente aqueles mal controlados, pacientes com insuficiência renal crônica, imunossupressão em uso de corticoide ou imunomoduladores, pacientes obesos com IMC maior que 40 e gestantes. No paciente com Covid-19 que é necessária hospitalização, alguns exames são extremamente importantes, como hemograma, a bioquímica, função renal, eletrólitos, transaminases, gasometria, CPK, DHL, dedímero, PCR e ferritina, coagulograma, além de hemoculturas em caso de suspeita de sepse ou choque séptico. A linfopenia é um marcador bastante comum da Covid-19, presente em até 83% dos pacientes hospitalizados, podendo haver também aumento das transaminases e, nos pacientes mais graves, elevação de dedímero com aumento de DHL e de PCR. Na avaliação do paciente suspeito de Covid-19, é importantíssimo realizar o diagnóstico etiológico, que pode ser feito por métodos como RT-PCR ou sorologias. O RT-PCR, que na verdade é realizado principalmente através do coleta do swab nasal e de orofaringe, tem uma sensibilidade que beira 70% a 80% nos primeiros 7 dias de sintomas, mas vai caindo na segunda semana e na terceira semana, chegando a índices de 50% a até 40%. Já a sorologia, que pode ser feita através de teste rápido ou de técnicas de laboratório, mostra então a presença de anticorpos ou mesmo de antígenos em alguns casos, e a positividade tende a aumentar com o passar do tempo. Então, a partir do 7º dia, a sorologia se torna um exame que tem uma sensibilidade maior do que o RT-PCR, sendo que ainda, infelizmente, os kits comerciais sorológicos disponíveis não são de extrema excelência para esse tipo de diagnóstico. Em relação especificamente ao PCR, é importante lembrar que, a depender do material que você está enviando, a positividade pode ser maior ou menor. Em lavado bronquialveolar, a positividade chega a 93%, enquanto nos swabs normalmente realizados, como já dito, entre 60% a 70%. Portanto, na definição de diagnóstico etiológico, o médico deve optar em diferentes técnicas a depender dos dias e sintomas do paciente. Nos primeiros dias, principalmente até os 7 primeiros dias, o exame ideal é RT-PCR, que vai amplificar o material genético do SARS-CoV-2. Nesse caso, então, a sensibilidade beira os 60% a 70%, e esse é o exame de escolha, visto que os exames sorológicos, baseados principalmente em anticorpos, ainda vão ter uma sensibilidade muito baixa. Após o 7º dia, principalmente, a depender do teste, alguns testes sorológicos detectam a presença de antígeno, então a sorologia passa a ser uma ferramenta interessante, porque a sensibilidade do RT-PCR vai caindo com o passar do tempo, mas dependemos que essas sorologias tenham uma metodologia mais bem efetiva, porque os testes atuais, infelizmente, ainda deixam muito a desejar em relação à sensibilidade. Uma ferramenta importantíssima no manejo do paciente suspeito ou confirmado Covid-19 é a tomografia
computadorizada de tórax, que na verdade não deve ser um exame de triagem, mas é muito importante na avaliação de diagnósticos diferenciais. Numa fase inicial da Covid-19, os achados já podem ser bastante típicos. Nessa fase inicial, então, da Covid-19, a tomografia em torno de 50% é normal, mas cerca de 17% já apresenta algumas opacidades focais com atenuação em vidro fosco ou mesmo consolidação, 28% opacidades multifocais bilaterais e as lesões pulmonares têm uma distribuição periférica em aproximadamente 22% dos casos. Isso então numa fase inicial de 0 a 2 dias do começo dos sintomas. Já numa fase intermediária, os achados tomográficos ficam bem mais evidentes, mas eles são ainda incaracterísticos de outras pneumonias virais, como por exemplo a influenza. Nessa fase intermediária, entre 3 a 5 dias, então há uma progressão das lesões pulmonares. A tomo normal ela acontece apenas em 10% dos casos, existe consolidação em cerca de 55% das vezes, o acometimento geralmente é bilateral e com distribuição periférica, e se observa opacidades reticulares em aproximadamente 9% dos casos. Finalmente, numa fase mais tardia da Covid-19, a tomografia de tórax ela já é bastante evidente em relação às alterações. Apenas 5% dos casos pode se apresentar normal, consolidação em 60% dos casos, com envolvimento bilateral em 88%, com distribuição periférica também bastante frequente. Opacidade reticular é vista em torno de 20% e pode haver diferentes graus de resolução das alterações depois de um determinado espaço de tempo, mas isso não se espera pelo menos até as primeiras 4 semanas. Em resumo, então, na Covid-19, os achados sugestivos na tomografia de tórax são um padrão diversificado, mas com principais características de acometimento bilateral, periférico e basal, com morfologia arredondada, ausência de linfadenomegalia, derrame pleural, escavação ou nódulos, e evolução dos achados com base na duração da infecção. Cerca de 50% dos pacientes podem ter tomo normal nos primeiros dias, mas após a evolução da doença, essas alterações vão se mostrando. E no final pode haver organização e fibrose num contexto de doença pulmonar grave. Deve-se considerar outros diagnósticos diferentes de Covid-19 quando na tomografia de tórax for encontrado derrame pleural, linfadenomegalia, lesões pulmonares escavadas, padrões típicos de pneumonia lobar ou padrão nodular centrolobular dito em árvore de brotamento. Uma outra grande polêmica em relação à fisiopatologia da Covid-19 é a possibilidade de imunidade ou reinfecção. Existem alguns dados de manutenção do PCR positivo ou de PCR novamente positivo em indivíduos que já tiveram quadros anteriores de PCR positivo, e não se sabe se esses pacientes, na verdade, recidivaram uma infecção antiga, se esse PCR significa realmente uma infecção ou se eles contraíram de novo. Não se sabe se quem já teve Covid-19 vai ter uma imunidade protetora no futuro contra novas infecções, contra novas exposições à Covid-19. Em relação ao fluxograma de ação de um paciente com suspeita de Covid-19, deve-se atentar principalmente aos sintomas respiratórios infecciosos agudos, com ou sem febre, a síndrome respiratória aguda grave. Se o paciente tiver uma saturação inferior a 93%, ele deve ser internado, feita uma tomografia de tórax com pesquisa
do COVID com PCR, se disponível um painel respiratório de outros vírus, mais os exames laboratoriais já mencionados, e esse paciente então tem que ser colocado em oxigenoterapia, e a depender de alguns fatores que a gente vai discutir daqui a pouco, esse internamento vai ser feito numa enfermaria ou em unidade de terapia intensiva. Se a saturação for maior que 93%, mas houver algum grau de desconforto respiratório com aumento da frequência ou dispneia ou alteração da escuta, esse paciente deve ser observado, e se houver algum tipo de piora clínica ou disfunção orgânica, ele passa a ser internado. Esse paciente, se ele se mantiver estável, ele pode colher o PCR para COVID, mais a pesquisa de outros vírus, mais tomo, mais exame laboratorial, e se observa melhor a clínica e se há um importante comprometimento da toma de tórax. Se houver um comprometimento da toma de tórax com opacidade, é mais provável que seja uma pneumonia, aí esse indivíduo vai ser tratado com antibiótico. Se essa toma for mais compatível com COVID-19, então esse paciente vai ser internado. Em alguns casos é possível seguir os pacientes ambulatorialmente, desde que eles não tenham desconforto respiratório, tenham uma saturação acima de 93%. Esses casos, a depender do serviço, é feito sim a coleta do PCR COVID, mesmo em paciente não hospitalar, em termos de avaliação do impacto epidemiológico. Lembrando que esse paciente que vai para casa, ele precisa cumprir o isolamento domiciliar e, se for grupo de risco, e principalmente se testar positivo para a influenza, considerar o tratamento com oseltamivir. Em relação a esses pacientes com síndrome respiratória aguda grave, atentar principalmente àqueles grupos de risco que a gente já discutiu. Em relação ao manejo clínico do paciente suspeito ou confirmado COVID-19, é sempre importante, principalmente no caso suspeito, levantar a possibilidade de influenza, e nos casos então em que se tem o teste rápido ou até que o painel molecular fique pronto, em alguns grupos de risco, o tratamento então com oseltamivir. É importante também o diagnóstico diferencial ou associado de pneumonia aguda da comunidade. Em nível ambulatorial, o tratamento pode ser feito com levofloxacina. No paciente internado, tanto de enfermaria quanto de UTI, uma cefalosporina de terceira a quarta geração, mais azitromicina. Não existe recomendação ou benefício comprovado do uso de corticoide de forma sistêmica para todos os pacientes. Deve ser usado naqueles casos em que você já tem o uso crônico por questões, por exemplo, como asma e outras indicações. No paciente suspeito ou confirmado COVID, é importante a manutenção constante da avaliação dos critérios clínicos para a determinação em qual unidade de internação, seja enfermaria ou UTI, que esse paciente é necessário fazer uso. Principalmente em pacientes que têm aumento da frequência respiratória, diminuição da pressão sistólica, acometimento do nível de consciência, ou que sejam classificados como insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica, ou ainda uma necessidade de oxigênio acima de 2 litros, esses pacientes então devem ser considerados para internação em unidade de terapia intensiva. Dentro da unidade de terapia intensiva, existe uma série de condutas e necessidade de atenção frequente em relação ao manejo do paciente, que vão desde a própria admissão, que já foi discutido, passando por questões como a ventilação não invasiva ou critérios para intubação, como você vai fazer o manuseio da via aérea, como vai ser feita essa intubação, e depois como vai ser a estratégia de ventilação mecânica. Todos esses critérios são bastante específicos e estão cada vez mais em evolução em relação à determinação do manejo mais preciso no paciente COVID-19. Ainda falando sobre o paciente em unidade de terapia intensiva, outros tópicos que existe muita discussão é em relação à sedação e analgesia, ventilação em posição prona, a ventilação durante a parada cardiorrespiratória, quais são os critérios
em relação à extubação para que ela não seja feita de forma precoce ou tardia, e o manejo hemodinâmico naqueles pacientes que apresentam algum tipo de hipotensão. Uma outra questão bastante polêmica no manejo do paciente COVID positivo é em relação a quando ele deixa de ser transmissível ou quando ele está curado do ponto de vista virológico. Alguns estudos têm mostrado que o SWAB ou o PCR no escarro pode ficar positivo até mais do que 20 dias. Mas quando você cultiva esse SWAB em culturas virais, você não encontra ele viável após o 7º ou 8º dia. Então a pergunta que fica é se, apesar do PCR positivo, esse indivíduo realmente está transmitindo. Dessa forma, existe muita discussão em relação a como fazer a descontinuação de isolamento. Essas são regras do CDC, que coloca que essa estratégia deve ser baseada em 2 padrões, ou na estratégia baseada em teste, ou na estratégia não baseada em teste. Isso depende de cada serviço, qual o melhor critério de escolha. Mas, naqueles que optarem por fazer uma estratégia baseada em teste, você tem que ter a resolução da febre sem uso de medicações antipiréticas e melhora dos sintomas ou resolução de todos os sintomas respiratórios. O indivíduo tem que estar assintomático e esse indivíduo tem que ter, então, 2 coletas de SWAB negativas com um intervalo de 24 horas. Já na estratégia não baseada em teste, você tem que ter 3 dias de um indivíduo completamente assintomático, sem qualquer tipo de sintomas, e pelo menos 7 dias do início dos sintomas. Em relação, então, a qual melhor estratégia de descontinuação do isolamento, a gente deve sempre lembrar que alguns pacientes, principalmente aqueles que precisaram de hospitalização mais prolongada ou que têm algum grau de imunossupressão, ou aqueles que vão ser transferidos para locais onde você tenha assistência a longo prazo, como por exemplo casa de idosos, talvez a estratégia baseada em teste, você ter 2 testes negativos com um intervalo de 24 horas, seja mais segura. É importante lembrar que a Covid-19 é de notificação obrigatória no Brasil. Existe um CID específico para que esse diagnóstico seja feito, é o B34.2, e não deve ser aceitado situações em que essa notificação não seja feita, para que os dados oficiais sejam acurados. No momento da alta hospitalar, é importante lembrar ao paciente algumas regras bastante fundamentais, como permanecer em isolamento domiciliar durante 14 dias a contar do início dos sintomas, lembrar dos sinais de piora, porque alguns quadros têm um tipo de comportamento tardio de apresentação grave, manter distância dos outros familiares, ficando no ambiente privado, a questão da ventilação natural da casa, usar a máscara cirúrgica descartável enquanto estiver sintomático na presença de outras pessoas, não frequentar locais públicos e as questões de higiene social que a gente vai discutir mais para frente. Para a suspensão do isolamento respiratório domiciliar, são 14 dias a partir do início dos sintomas, e mais o indivíduo tem sempre que apresentar 72 horas de período assintomático sem uso de antitérmico, lembrando a discussão que foi feita em relação então à descontinuação de isolamento. Algumas outras regras, orientações na alta hospitalar aos pacientes, que os talheres, pratos e copos devem ser de uso exclusivo, mas que devem ser lavados com água e sabão, limpar as superfícies frequentemente tocadas, como
mesa de cabeceira, telefone, limpar e desinfetar o banheiro pelo menos uma vez por dia, as roupas limpas ou sujas, toalha, roupa de banho, devem ser lavadas com água e sabão, mas não podem ser sacudidas. E lembrar que no lixo, né, a máscara e outros resíduos do paciente devem ser colocados no saco de lixo do quarto da pessoa, com descarte separado dos resíduos domésticos. Um outro debate bastante polêmico que a gente vê na mídia em relação ao atestado de óbito. E, infelizmente, algumas pessoas têm uma percepção completamente fora da realidade em relação ao preenchimento do atestado de óbito, que tem sido feito de forma bastante assertiva e deve ser feito para que nós tenhamos dados confiáveis em relação à pandemia do Covid. Então, nós temos como primeira situação um óbito que é confirmado Covid. O que significa isso? É aquele caso que você já tem um exame positivo e o indivíduo faleceu devido à Covid-19. Existe lá o Código Internacional de Doença, ele deve ser preenchido de acordo com o exemplo que eu vou mostrar na próxima tela. Existe a situação 2, em que você tem um paciente com síndrome respiratória aguda grave, mas ainda o exame não ficou pronto. O paciente, infelizmente, evoluiu para óbito antes do exame ficar pronto. Então, você coloca lá a síndrome respiratória aguda grave como diagnóstico principal e, no campo de baixo, morte a esclarecer, aguarda exames para esperar, então, a confirmação ou que esse caso seja descartado. E, em outros casos, há que se levantar as informações de prontuário ou de familiares. Então, aqui nós temos um modelo do preenchimento do atestado de óbito. Então, se eu tenho um paciente que evoluiu para óbito e ele tem um exame confirmado, então eu devo colocar aqui como diagnóstico da causa da morte, Covid-19 e outras doenças que puderam colaborar com isso. Agora, se o paciente chegou com síndrome respiratória aguda grave, mas eu não tenho o exame pronto, não sei se foi Covid ou não, eu coloco então síndrome respiratória aguda grave ou doença respiratória aguda e coloco exame em andamento do Covid-19 se for o caso. Lembrando que não existe nenhum tipo de determinação que nós médicos façamos o atestado favorável ao Covid-19 em situações em que a gente realmente não tenha essa assertividade em termos de diagnóstico. Em relação a tratamentos específicos contra o SARS-CoV na Covid-19, é importante iniciar essa discussão lembrando que na medicina existe uma hierarquia de evidência científica que passa com menos grau de assertividade, relatos de caso, artigos de opinião de especialista, cartas ao editor, passando por estudos de animais ou in vitro, exames de bancada, exames laboratoriais, e no topo disso estão os ensaios clínicos randomizados e as meta-análises com revisão sistemática. Então, nós vamos acreditar em ciência que é feita principalmente com ensaio clínico randomizado e possivelmente meta-análise com revisão sistemática. O que não é evidência científica, que infelizmente a gente vê propagado como verdade muitas vezes, né? Vídeos de YouTube, experiências pessoais, intuições, textos no WhatsApp, alguém que conhece, blog, livro, tudo isso infelizmente acaba causando muito ruído, acaba levando a uma perda de tempo excessivo, porque não tem comprovação e nem fonte. Então é importante guardar, principalmente para nós médicos ou profissionais de saúde, que nós devemos acreditar principalmente nesse topo da pirâmide, que são aonde você encontra maior possibilidade de verdade científica. Avaliando o ciclo replicativo do SARS-CoV-2, é possível identificar alguns alvos nas etapas fundamentais de replicação do vírus. A famosa cloroquina e hidroxicloroquina poderia ter uma ação em termos de inibição da entrada do vírus na célula e também inibição da endocitose por múltiplos mecanismos, além de ação por alguns efeitos imunomodulatórios.
Mas, infelizmente, os estudos clínicos que já foram publicados não demonstram eficácia clínica. Portanto, é necessário que esse tipo de potencial ação biológica seja alvo de mais estudos para que se verifique se ela é ou não efetiva. O mesmo se aplica ao lopinavir e darunavir, drogas que agem contra o HIV e que potencialmente poderiam inibir a protease que cliva o polipeptídeo precursor da RNA polimerase viral do SARS-CoV, mas infelizmente, principalmente o lopinavir, nos ensaios clínicos que já foram feitos, não se demonstrou efetivo. Drogas que também estão sendo estudadas que ainda não foram avaliadas largamente em seres humanos, o remdesivir principalmente, inibe a RNA polimerase viral, é uma possibilidade de uso que está em avaliação em ensaios clínicos. Outro alvo possível é a interação da proteína S com o receptor ECA2, inibindo a fusão do envelope viral com a membrana da célula. Esse é um outro ponto possível. Ou então inibindo uma proteína transmembrana que impediria a entrada do vírus na célula. Finalmente, um outro ponto de ação seria a inibição da ativação de um receptor solúvel de interleucina 6. Então, isso é só um exemplo para mostrar como possíveis etapas do ciclo replicatório podem ser avaliadas como potencial terapêutico no futuro, desde que os ensaios clínicos sejam realizados em relação à terapia específica do SARS-CoV-2. Então, para enfatizar em relação ao tratamento específico da COVID-19, esse é o guideline da Infectious Disease Society of America, que deixa claro que fora de um contexto de ensaio clínico, não existe lugar para uso da hidroxicloroquina ou cloroquina ou da hidroxicloroquina com azitromicina. Essa é a continuação do guideline da Infectious Disease Society of America, mostrando que outros tratamentos possíveis, plausíveis do ponto de vista biológico, como lopinavir, ou corticoide, ou qualquer outra droga, como plasma de pacientes convalescentes, não tem lugar na prescrição fora de um contexto de ensaio clínico, porque ainda não há certeza sobre sua eficácia e também há muita dúvida sobre a possibilidade de eventos adversos relacionados. Em algumas situações muito especiais, a depender do estado clínico do paciente e principalmente da concordância do paciente ou dos seus responsáveis, é possível o uso de algumas medicações que nós não tenhamos certeza da eficácia na forma do uso compassivo. Aqui nós temos o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia que fala, dentre outros assuntos, sobre o uso compassivo. É uma prerrogativa do médico, desde que o paciente esteja ciente de acordo. E tem uma reportagem, uma entrevista que eu fiz para o portal G1, falando do uso compassivo que nós fizemos em relação à hidroxicloroquina e cloroquina, mas deixando claro que não há uma certeza de eficácia e é uma situação em que você faz na falta de outra opção terapêutica que seja benéfica, mas não é a situação ideal. Finalizando então o tópico sobre tratamento específico, eu trago essa conclusão do informe da Sociedade Brasileira de Infectologia, que foi publicado há 3 dias atrás, que muito sabiamente coloca a preocupação do uso indiscriminado de medicação, vitamina, antioxidante, sem qualquer comprovação científica de uso no tratamento da Covid-19 e que é necessário, então, pesquisas clínicas bem conduzidas e que sejam aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Ou seja, nós precisamos, na verdade, agora fazer ciência em relação ao Covid, já que nós temos muitos pacientes e, infelizmente, muitos que são graves e que podem evoluir a óbito. Exemplificando como alguns ensaios clínicos randomizados devem acontecer, aqui estão alguns estudos que o nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp aqui em Botucatu está conduzindo no momento em relação à hidroxicloroquina. Então são 3 estudos que nós participamos
em coalizão com vários grupos de outros serviços no Brasil todo. O primeiro estudo é chamado Coalizão 1. Ele é um estudo de pacientes leve a moderados, de pacientes que então estão internados e fazem então o uso randomizado e controlado da hidroxicloroquina e azitromicina com a intenção de verificar se existe redução na complicação do Covid nesses pacientes. Um outro estudo que nós estamos também fazendo parte é a avaliação da hidroxicloroquina com a azitromicina, aí já em pacientes graves, pacientes com pneumonia, geralmente pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, é o Coalizão 2, para verificar então se existe uma eficácia clínica em relação à redução de mortalidade e hospitalização nesses pacientes. E por último, o Coalizão 5, que é um estudo para paciente ambulatorial, paciente que tem formas leves e que então a avaliação da hidroxicloroquina vem no sentido de prevenir hospitalização e complicações respiratórias. Então esses são modelos de estudos, existem vários outros fora esses que eu citei, que estão sendo conduzidos em relação à hidroxicloroquina no Brasil, mas é nesse sentido que se propõe o uso da hidroxicloroquina dentro de ensaios clínicos randomizados, porque é uma droga que nós não conhecemos a real efetividade e há que se também ter uma avaliação dos possíveis eventos adversos nessa população. Não só medicações estão sendo estudadas, o ideal seria que uma vacina também pudesse prevenir o SARS-CoV-2. Então esse slide mostra como está o estado da arte da ciência da vacina contra a Covid-19 atualmente. Então nós temos 2 estudos já em fase de uso em seres humanos, uma com uma plataforma de DNA, outra como de vetor viral, e diversos outros estudos ainda pré-clínicos avaliando a toxicidade e o potencial grau de eficácia. Mas, obviamente, essa tem sido uma vertente que, além da medicação, a vacina é extremamente fundamental neste momento de pandemia. Em relação à prevenção da Covid-19, é necessário um tópico específico da prevenção para profissionais de saúde, porque nas diversas epidemias que nós tivemos pelo mundo, na China, na Itália ou na Espanha, até 42% dos pacientes eram profissionais de saúde. Então existe uma série de recomendações para uso de equipamentos de proteção individual, que eu não vou detalhar. Cada serviço, cada médico, cada profissional de saúde deve procurar a sua chefia e ter bastante claro em quais situações ela vai estar envolvida de risco. E é fundamental que haja uma disponibilização dessas EPIs de forma satisfatória, porque não só os profissionais de saúde são uma das categorias mais atingidas, como também ela é a primeira que está na linha de frente para atendimento desses pacientes COVID. Então, o colapso da saúde também pode acontecer por conta dessa falta de profissional de saúde que acaba ficando doente. Não só as EPIs para os profissionais de saúde, mas também cuidados com a prevenção individual, que são amplamente divulgados pela mídia, devem estar bastante salientados para a população, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar álcool gel, não tocar olhos, nariz e boca, evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa, principalmente quando estiver doente ou quando for de grupo de risco, a etiqueta social, cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar e limpar e desinfetar objetos que são tocados com frequência. Em relação a estratégias de prevenção populacional, nós temos o distanciamento social, que sem dúvida é o remédio mais eficaz em relação à prevenção da transmissão do SARS-CoV-2 em termos de pandemia, tanto nacional quanto mundial. E além do distanciamento social, é importantíssimo a estratégia de testagem em massa. Trago aqui uma reportagem do exemplo da nossa cidade de Botucatu, que está fazendo testes com RT-PCR de forma
em massa para a população para a identificação dos casos positivos e isolamento, quebrando então a cadeia de transmissão. E finalmente uma última estratégia que já é necessária nesses tempos de pandemia, que é a máscara para todas as pessoas, todas as que saírem de casa para alguma atividade essencial. Mas é importante dizer que essas medidas não funcionam sozinhas, elas têm que estar num combo. Então tem que ser o distanciamento social, mais a testagem em massa, mais a máscara para todos. Só máscara não vai resolver. E como mensagem final de toda essa pequena revisão sobre SARS-CoV, Covid-19, pandemia, eu quero deixar aqui um momento feliz e um recado muito importante da nossa primeira paciente diagnosticada com SARS-CoV-2 aqui no HC da Unesp em Botucatu. Ela ficou 28 dias internada, sendo que desses 14 dias na unidade de terapia intensiva, entubada, em ventilação mecânica. Alguns dias ela esteve extremamente grave e das 10 pessoas que estavam com ela na UTI naquele momento, só ela sobreviveu. E ela tem esse recado que reforça a importância do distanciamento social. Então fiquem em casa, assistam televisão, façam qualquer coisa, mas não saiam de casa. Então esse é o recado da Dona Maria Aparecida para vocês. Quero finalizar agradecendo a atenção de todos, agradecendo todos os meus colegas da Faculdade de Medicina de Botucatu, do HC da Unesp, deixando aí os endereços das minhas mídias sociais para que vocês encontrem essa apresentação e outros materiais, então, em prol da educação médica e da divulgação científica. Muito obrigado.